apresentação e conversar com vocês em português. Vou falar despacito, pero acredito que vocês vão entender. Meu nome é Thiago Olivoto, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina e o meu objetivo hoje é conversar um pouco com vocês sobre como a fenotipagem de alto rendimento pode contribuir, pode auxiliar na agricultura de precisão e no melhoramento genético em si, né? Então, além do desejo em conhecer e se aprofundar nos conhecimentos, né, nos últimos conhecimentos relacionados à agricultura de precisão, nós temos algo a mais em comum, né? Eu sou de Florianópolis. Florianópolis também é uma ilha. Então, para quem não conhece, essa região é onde fica a universidade, certo? No nosso núcleo de pesquisa, nós trabalhamos com melhoramento genético, e em específico o melhoramento genético de linho. Nós iniciamos esse trabalho há 2 anos, quando eu ingressei na universidade, e em algumas etapas nós utilizamos então algumas ferramentas para a fenotipagem. Então, por exemplo, contagem de grãos e medição de grãos de plantas, o que é um caractere muito importante no melhoramento genético e indiretamente, na verdade diretamente, está relacionado com os genótipos e com a variabilidade que existe dentro de uma área, né, experimental. Eu vou passar um pouco rápido essa parte mais contextual. Nós acredito que já está muito bem claro a necessidade e a importância da agricultura de precisão, mas basicamente nós temos expectativas de um aumento populacional de até 2100 para chegar em 10 bilhões de pessoas no mundo, com alguns contrastes, né? Por exemplo, a África subsaariana, né, se espera existir muitas pessoas, né, um aumento muito grande comparado com a América Latina, que tende a reduzir, né, essa população. Então, para alimentar todas essas pessoas, nós precisamos incrementar a produção de alimentos. E esse incremento ele vem de 2 formas principais. Uma delas é produzir aonde até então não se produzia. Então, aqui um exemplo, né, na África, né, de pivôs de irrigação. Uma segunda forma é produzir mais por unidade de área. E assim, para que isso aconteça, nós precisamos conhecer os gargalos, né, de onde estão vindo essa variabilidade da produção, né, e fazer com que nós tenhamos uma produção maior por área, né? E aí eu faço uma pergunta, né, esse aumento de produção chega a que custo, né? Eu fiz algumas pesquisas e encontrei alguns trabalhos interessantes. Então, nesse painel à esquerda, nós temos a contribuição, né, de 3 dos principais gases de efeito estufa no incremento da temperatura média, né, da Terra no eixo Y, com projeções até 2100. E isso devido ao aumento da produção de alimentos. Então vejam, o aumento da produção de alimentos inevitavelmente ele vai contribuir para o aumento do efeito estufa. E isso vai ser um círculo vicioso. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho de Flores, né, com a participação da professora Catarina, né, do nosso departamento lá na Universidade Federal de Santa Catarina, trouxe um alerta muito importante, né, de que um ponto-chave, a Amazônia está chegando em um ponto de não transição, ou seja, em um ponto de inflexão que, se passar daí adiante, os problemas vão ser muito maiores. Então, no painel central, nós temos o slope de uma regressão, né, anos no eixo X, temperatura no eixo Y, e podemos ver que na Amazônia Central, principalmente, e toda essa parte mais direita, que faz divisa com o Cerrado brasileiro, uma grande região produtora, nós temos incrementos de aproximadamente 0,6 graus em 10 anos. Então isso é muito preocupante, assim como o aumento de eventos extremos. No meu estado, Rio Grande do Sul, nós passamos por 3 anos de seca muito forte, que reduziu drasticamente a produção de soja, por exemplo, né? Dito isto, né, nós precisamos urgentemente produzir ou ter uma cadeia produtiva de produção de alimentos que seja sustentável. E sustentável em todos esses
pontos, né? Seja ela na produção, no transporte, no não desperdício de alimentos, para que no fim nós consigamos ter um aumento da produção e que essa produção chegue para quem realmente necessita, né? E aí você pode se perguntar, né? Afinal de contas, o que um melhorista está fazendo num evento de agricultura de precisão, né? É uma pergunta válida, não é? E aqui eu trago para vocês um exemplo. Eu gosto sempre de mostrar essas imagens na minha disciplina de bioestatística e experimentação, que eu ministro, né? É de uma área, né? Então aqui a gente tem um mapa do pH dessa área. E eu, como melhorista, eu preciso conhecer muito bem a minha área experimental na qual eu vou estar colocando os materiais. Por exemplo, esse ano nós temos cerca de 100 genótipos de linhaça que nós vamos estar avaliando já em 2 locais. E aí eu preciso conhecer muito bem essa área para, se existir uma variabilidade como essa, eu conseguir adotar um delineamento experimental correto para considerar essa variabilidade. Mas aí vem um problema, que quando nós observamos, por exemplo, um outro atributo químico ou físico do solo, nós temos justamente isso aqui. Então, poderia adotar um delineamento de blocos, né, nesse formato, considerando esse pH, mas aí quando eu olho para os níveis de fósforo dessa área, o que nós vemos? Um gradiente totalmente, né, ao contrário, né? Da mesma forma, nesse caso, eu poderia, aí sim, colocar um delineamento de blocos casualizados nesse sentido, ou, se for considerar as duas fontes de variação, um delineamento quadrado latino, né? Mas aí quando nós falamos de experimentos com 90, 100 genótipos, isso já se torna impossível de se fazer no campo. Então, uma mensagem-chave: conhecer a variabilidade e considerar essa variabilidade dentro da área, numa variabilidade espacial, né, é muito importante, é tão importante para o melhorista como também para o produtor. Então, se o melhorista não conhece essa variabilidade e não considera ela, eu posso estar, por exemplo, eliminando um genótipo potencial que de repente ficou numa zona de baixa fertilidade e não me produziu, né, o suficiente, ou selecionando algum genótipo que geneticamente não é superior, mas ele teve uma produtividade maior porque ficou numa zona de alta fertilidade, por exemplo. Então, o papel da agricultura de precisão no melhoramento vem justamente nesse sentido, tá? Justamente porque, né, se nós pensarmos em fenótipo, ou seja, produção de grãos, essa produção que eu exemplifiquei ali com o milho, ela é um resultado de interações complexas que existem entre o genótipo, o ambiente, e aí quando eu falo ambiente eu falo na questão de solo principalmente, e o clima, né? E nós vamos ver também que essa função é importante também com relação ao manejo. Então nós temos uma produtividade potencial de todas as culturas. Milho, por exemplo, geneticamente nós temos possibilidade de produzir cerca de 600 sacos, 700 sacos por hectare, né? Mas essa produção não é atingida justamente porque existem limitações de água, de nutrientes, e principalmente limitações com relação ao manejo, né? E aí, dentro desse manejo, é onde essa variabilidade espacial, por exemplo, está incluída. Para nós diminuirmos aquele gap da produtividade observada para potencial, nós precisamos então considerar essa variabilidade espacial e tomar, né, mão de alguma ferramenta como taxa de aplicação variada, por exemplo, seja de sementes ou de insumos. E aqui eu trago alguns resultados, principalmente com relação ao rendimento relativo de milho nas principais regiões produtoras. O que seria esse rendimento relativo em percentagem, né? O percentual que é produzido em relação ao que se poderia produzir. E nós vemos que na América do Sul, principalmente na América Latina, nós estamos com percentuais muito baixos comparados com os Estados Unidos e Europa, por exemplo. Então, para nós melhorarmos isso, né, principalmente a gente precisa considerar, estando em um continente, né, essa variação temporal que existe
e que com as mudanças climáticas elas vão tender a ser muito maiores, né? E também essa variação espacial que existe e que é característica inerente das regiões produtoras, certo? Um pouquinho sobre a revolução digital, né? Ou seja, como foi a evolução nos principais marcos, né, da agricultura, e eu vou comentar com vocês depois também sobre algumas ferramentas, principalmente que eu venho desenvolvendo dentro do software R, que podem contribuir para essa área, principalmente. Então, a gente começa ali na agricultura 1.0, 2.0, 3, 4, né? Eu acredito que a gente não precisa detalhar isso, né? Vocês devem conhecer muito bem, mas basicamente nós estamos ali naquela agricultura 4.0 ou até 5.0, já se fala. Por exemplo, a conectividade entre dispositivos e todos os sensores, enfim, que já foi comentado em algumas palestras, né? Fazem com que essa revolução última que nós estamos passando seja decisiva na questão de contribuição para uma maior produtividade e uma produtividade mais sustentável. Com todas as limitações que foram colocadas aqui, por exemplo, um produtor que tem 2 hectares e que produz, né, mandioca, por exemplo, não tem nem celular em sua casa, como que ele vai chegar naquele nível de agricultura? Então também é fundamental para a extensão, né, e aqui eu falo como professor de uma universidade pública, né, é fundamental que a extensão, ou seja, aquele profissional que leva o conhecimento desenvolvido nas instituições de pesquisas, que realmente esse conhecimento chegue nesses produtores, certo? Esses em vermelho, então basicamente vão ser tópicos que eu vou detalhar um pouco, né, mais para frente, mas nós temos nessa agricultura digital 4.0, por exemplo, um conjunto então de todas essas tecnologias: conectividade, drone, sensoriamento remoto, IAs, agricultura de precisão, então como um ponto-chave também. Tá? Para nós compreendermos um pouco sobre como nós chegamos aqui, né, acho que é interessante mostrar para vocês o primórdio aí do sensoriamento remoto. Então, se nós temos satélites hoje, se nós temos drones, imagens, né, justamente porque lá em 1826 alguém inventou, né, e conseguiu chegar na primeira fotografia, nesse caso aqui em preto e branco. Resultado basicamente da exposição de uma placa como essa, né, coberta por um produto químico e exposta à luz. Então, um primeiro sensor de 1 megapixel, ou na verdade de 1 pixel, né? De 1 pixel. Seria esse primeiro sensor aqui então, né? E de lá para cá as coisas evoluíram drasticamente, né, em termos de sensores. Então nós temos sensores muito simples, como por exemplo umidade relativa, né, temperatura, que custam barato, até sensores mais sofisticados, como câmeras multiespectrais, hiperespectrais, né, e também com satélites, que queiram ou não são sensores, né, e principalmente tem um papel muito importante, como vários demonstraram aqui nos seus trabalhos, né? Então, a ideia desse sensoramento remoto é basicamente você conseguir tirar informações a nível, seja de planta, né, e mais específico na minha parte de melhoramento genético de plantas, né, e essa planta, como eu comentei, ela é a resposta de uma interação entre ambiente, solo, né, e manejo. Então, tudo o que existir lá na área de variação, de variabilidade, né, em um maior ou menor nível, vai refletir na produção da planta. E essa planta, ela vai basicamente refletir uma radiação incidente, né, na grande maioria das vezes do sol, ou em alguns sensores ativos, por exemplo, que o próprio sensor emite essa radiação e depois captura, né, o que é refletido. E essa reflexão, essa reflectância da planta, são que os sensores, na grande maioria, conseguem quantificar. Então nós temos aqui um exemplo da reflectância nos diferentes comprimentos de onda de 2 principais satélites aí, que são o Sentinel e Landsat, satélites que conseguem
bandas na faixa do visível, né? Aqui na parte esquerda, azul, vermelho e verde. No comprimento de onda do NIR, né? E também comprimentos de onda maiores lá na parte de direita, como por exemplo o Landsat, já que são comprimentos de ondas termais, certo? Então, compreender essa reflectância e principalmente associar essa reflectância a alguma característica da planta, como por exemplo doença, né? É o papel de quem trabalha justamente com essa parte de agricultura de precisão. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, nós temos uma curva de reflectância que é média, vamos dizer assim, das plantas. Então ali na faixa do azul e do vermelho, essa reflectância é mais baixa, justamente porque a clorofila da planta absorve luz nesses comprimentos de onda. E na faixa do verde nós temos então aquele pico de reflectância aqui, que é justamente aonde a planta reflete, né? Na faixa verde. Então nós enxergamos o que ela reflete. Se vocês observarem, na faixa do NIR, né? Então o comprimento de onda ali de 700 a 840, por exemplo, nós temos um pico de reflectância. Né? Aí nós estamos falando já de sensores que estão fora do espectro visível. Tá? Aqui nós temos um exemplo, né? Então são parcelas de trigo. Se vocês conseguirem observar, nós temos diferentes genótipos e esses genótipos, eles, nesse caso, estão variando a sua tonalidade, a sua cor, devido à maturação, ao ciclo desse genótipo. E aí, se vocês verem, a banda RGB, que são aquelas 3 linhas de baixo, tem reflectâncias que são relativamente parecidas ali. Quando nós observamos a reflectância na banda NIR, você consegue ver que na parte verde essa reflectância é bem maior e na parte dos genótipos que já estão mais secos, semiciclos, essa reflectância é menor. Então, o índice NDVI, por exemplo, que envolve a banda NIR e a banda R, é um índice muito utilizado aí e que nesse caso a gente conseguiria fazer modelos de machine learning, enfim, para predizer data de maturação das plantas. Quando nós temos 15, 20 parcelas, é muito fácil você ir lá naquelas parcelas e anotar a data que aquele genótipo maturou. Quando nós estamos falando de experimentos com 5.000, 10.000 parcelas experimentais, como existem em muitas empresas, né, grandes produtoras, grandes melhoristas, né, essa parte de fenotipagem de alto rendimento, ela já auxilia de uma forma muito, muito grande. Um outro exemplo que nós podemos utilizar, então essa parte de fenotipagem de alto rendimento, diz respeito à fitopatometria. Né? Nesse caso, o objetivo foi quantificar quanto por cento dessas espigas de trigo estavam infectadas por giberela. Se vocês olharem a reflectância ou, né, o índice NDVI, vocês conseguem ver que justamente onde existe a doença, né, nessa parte aqui, nós temos uma reflectância bem menor desse índice. Então, se tratando de uma imagem multiespectral, nós poderíamos usar isso para quantificar doenças, como eu vou mostrar mais adiante. Aqui um outro exemplo, né? Nós estamos agora falando de imagens termais, né? Ali na parte colorida, e a foto RGB na parte esquerda. Né? Então, é um sintoma de míldio da roseira. Se vocês observarem, né, 5 dias após a inoculação na parte de cima e 7 dias após a inoculação na parte de baixo, na foto RGB vocês não conseguem ver nenhuma diferença. Ou seja, por qualquer índice que nós calculássemos, né, de uma maneira tradicional, nós não conseguiríamos fazer nenhuma inferência. Essa planta está doente ou não está. Quando nós olhamos para a parte da imagem térmica, é que a gente já consegue ver alguma diferença. Principalmente porque nesse estágio, a doença está numa fase de colonização da folha. Está colonizando os tecidos internamente, multiplicando, né, esse fungo, e que os sintomas visuais só vão aparecer quando ele se reproduzir e começar a esporular. Mas aí o estrago já está feito. Então a detecção precoce de doenças também é uma ferramenta muito importante do ponto de vista de fenotipagem, né, de alto rendimento, nesse caso,
por imagens termais, certo? E aí nós temos um panorama geral da fenotipagem de alto rendimento, e principalmente dependendo da escala que nós estamos falando. Quando nós vamos lá para células, folhas, né, nós precisamos de imagens com altíssima resolução, de equipamentos específicos, né? E aí a gente entra na microscopia, né? Quando nós partimos para nível de planta, né, o uso de drones, aí eles já se tornam viáveis. E quando a gente vai a nível de campo ou até de uma região, aí entram também a parte de imagens de satélites. Então, uma mensagem clara que fica, isso já foi demonstrado em outros resultados apresentados aqui, é que essa parte de fenotipagem de alto rendimento, ela depende do que você está querendo fenotipar, né? Então, eu não vou usar uma imagem de satélite para tentar contar uma planta de soja dentro de uma lavoura. Não existe mínima condição para fazer isso, tá? Aqui alguns resultados, né, são 2 trabalhos, se não me engano, que eu trago, né? Esse trabalho realizado na Itália, ele testou as diferenças do índice NDVI calculado por diferentes sensores, né? Então, ele trabalhou com drones, com esses sensores que passam no meio da fileira, e também com satélite. E a ideia foi justamente comparar se o NDVI calculado por esses diferentes sensores tinha uma diferença, né, e se a correlação entre esses índices era alta ou baixa com relação à produtividade de uva observada, né? Então, aqui nós temos os principais resultados desse trabalho. Resumindo, né, as maiores correlações que o autor observou entre o índice NDVI com a produtividade foi por aquele obtido por meio de drones, né? Mas se vocês olharem, o índice, a correlação também obtida com o satélite, né, Sentinel-2, não foi tão baixa, né? Na verdade, ficou muito próxima com o uso de drone. Principalmente porque, nesse caso, né, a unidade amostral que eles trabalhavam era, se eu não estou enganado, uma área de 20 por 5, alguma coisa assim. O que permite, nesse caso, no Sentinel-2, com uma resolução espacial de 10 metros, né, permite alguns pixels ali dentro dessa unidade amostral e você ter uma correlação interessante, tá? E só naquelas faixas lá, um exemplo da esquerda para a direita, né, de como que ficou ali um mapa NDVI daquela área, tomado por diferentes sensores, certo? Altura de planta, biomassa também são caracteres muito importantes que nós trabalhamos no melhoramento. Por exemplo, o milho, né? O melhorista sempre busca aí plantas que não são tão altas, com espiga mais próxima do solo, justamente para ter um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de gravidade mais baixo, evitar tombamento, enfim. E aí, utilizando imagens principalmente de drones, né, com correção, né, RTK, por exemplo, nós conseguimos calcular, né, de uma maneira relativamente precisa a altura de plantas nas parcelas usando diferença, né, de um modelo de superfície digital, que basicamente seria aquele vermelho aqui na parte de cima, né, para um modelo de terreno, que seria esse vermelho na parte de baixo. Quando você faz uma subtração desses modelos, você consegue uma altura de planta, né, nesse caso. Então, esse exemplo aqui, é um exemplo com parcelas de soja, né? E aí, nesses casos, você precisaria de uma imagem antes ou depois da cultura estar instalada no campo, ou realizar algum tipo de interpolação, né, por meio de uma imagem onde já existe soja lá, e você consiga fazer uma amostragem dos pixels que são referentes ao terreno lá dentro, certo? Então aqui alguns passos bem básicos, né? Esse exemplo aqui eu mostro para vocês dentro do Metashape. Então, alinhamento das imagens, construção de nuvens densas e esparsas, né? E, por fim, construção do modelo de terreno, nesse caso aí, certo? Naquele resultado que eu mostrei para vocês, aquele trabalho com soja, né? Os autores aí observaram
uma correlação relativamente alta da altura de planta, e nesse caso eles utilizaram a altura de planta, e aí como você consegue calcular a área também, a nível de pixel, eles calcularam o volume de biomassa daquelas plantas, e se vocês observarem, existe uma correlação bem grande entre o estimado por meio de imagens e o estimado utilizando a velha estratégia de cortar e pesar. Tá? E agora eu gostaria de mostrar para vocês, né, algumas ferramentas dentro do software R que são interessantes e que eu venho trabalhando, principalmente voltado para essa parte de fenotipagem de alto rendimento, voltadas para aqueles principais pilares, né, então, do rendimento. Por exemplo, aqui, você falando de ambiente, nós temos alguns pacotes interessantes, como o Soil Type, NASA Power, que te permite com que você consiga, é uma API, para você conseguir baixar dados do NASA Power e conseguir dados de temperatura, umidade relativa, enfim, numa série histórica. NVR Type, que é um pacote que, além de baixar esses dados, utiliza o NASA Power, né, ele consegue calcular outras várias caracteres meteorológicos, como por exemplo graus dias e assim por diante. E aqui no canto esquerdo, as duas ferramentas que eu venho trabalhando dentro do R para fazer a parte de fenotipagem de alto rendimento. Então, o pacote Primo e, mais recentemente, uma interface em Shine para esse pacote. Beleza? Então, o NVR Type, eu deixo aí para vocês um QR Code, se vocês querem depois procurar o artigo, baixar esse pacote. Ele serve justamente para fazer essa parte de envirotipagem, né? É um termo que a gente conhece. Então, existem lá genotipagem, fenotipagem, aqui a gente está falando de envirotipagem, certo? E alguns resultados, por exemplo, nesse trabalho, em parceria com pesquisadores da China, nós conseguimos criar, em termos de padrões meteorológicos de longo prazo, né, 4 mega ambientes naquela região produtora de milho ali da China, que nós chamamos lá de ME1 até o ME4, certo? E compreender um pouco melhor como que alguns dos elementos climáticos estavam dentro desse ambiente. Então, aqui embaixo, nós temos no eixo Y os megaambientes e no eixo X a frequência relativa do déficit de pressão de vapor em 5 estádios-chave, né, em uma lavoura de milho. O que eu quero dizer com isso? Né? Isso em 2 anos distintos também. Que principalmente quando nós pensamos assim, vamos pensar em pluviosidade, em chuva. Né? Tenho 2 lavouras de milho, chego no final do ciclo das 2 lavouras, as 2 choveram 1.500 milímetros. Né? Milho aí já estaria numa quantidade de chuva suficiente para a produção. Mas aí eu chego e vejo que a produtividade nessas 2 lavouras foi drasticamente diferente. Né? Agora vem o quê? Vem a necessidade justamente de nós compreendermos como que foi a distribuição dessas chuvas. Né? Porque pode ser que em alguma lavoura choveu 1.000 milímetros no início do ciclo e nada no final, e numa outra lavoura vice-versa, certo? Então essa parte de envirotipagem, de criar tipos ambientais, nos permitiu diferenciar vários megaambientes ali com relação a déficit de pressão de vapor, que é uma variável meteorológica muito importante e que limita a transpiração das plantas. Sem transpiração não há fotossíntese, mesmo que tenha água, nutrientes no solo, a planta não vai funcionar, certo? O pacote Soil Type, ele é uma ferramenta interessante, e aí eu já falo para vocês que ele não vai conseguir fazer uma interpolação, né, em uma lavoura de 30 por 40 metros. Né? Basicamente, o que ele faz é utilizar uma base global de características de solo, né, tanto químicas quanto físicas, para você conseguir ter uma noção e principalmente conseguir diferenciar ambientes de produção. Né? Muito semelhante com o que faz o NVR. Então, o professor Roberto, né, mostra, nesse caso aqui no trabalho dele,
uma diferença nos ambientes que ele estudou, e nesse caso no eixo Y daquele heatmap, e os caracteres, os atributos de solo no eixo X que esse pacote consegue retornar. Então é uma ferramenta para você conseguir de repente caracterizar e principalmente diferenciar ambientes que estão muito distantes, se você não tiver essa informação da análise de solo. Bom mesmo seria ter aquele sensor, né, que apresentaram aqui, que você vai passando na área, ele vai fazendo a leitura dos raios gamas e vai te dando todos aqueles atributos. O melhorista seria muito interessante para você ter essa variabilidade a nível de metros dentro da área. Né? E agora, o pacote Plima, então, basicamente o que a gente consegue fazer com ele? Então ele é um pacote R, se vocês quiserem instalar, depois eu vou deixar o link também dessa apresentação, vocês podem pegar o QR Code. Com ele nós temos a possibilidade de trabalhar com medições em termos de fitopatometria, área foliar e mais recentemente a parte de análise de ortomosaicos. Nesse caso aqui, para quantificar, por exemplo, quanto dessa folha estava doente. Né? Então, tem uma função que a gente consegue fazer isso interativamente, marcando ali o que é doença e o que é folha sadia. Nós conseguimos também fazer toda a parte de contagem e medição de lesões. Então, dependendo da doença, nesse caso aqui uma ferrugem, fica fácil porque o sintoma ele é muito bem delineado, né? Então você consegue contar com uma acurácia muito boa. Aplicações então em quantificação de área foliar, a extração de paletas de cores para você diferenciar. Então, em termos de coloração, nesse caso ali na foto central de cima, os genótipos que nós estamos trabalhando de linhaça, contagem e medição de grãos, o que é um caractere importante para nós no melhoramento. Aqui eu mostro para vocês o índice DGCI, né, que é o Dark Green Color Index. Então ele tem uma correlação muito alta com o índice SPAD e também com o NDVI, né, em algumas vezes, e é um índice que utiliza apenas as bandas RGB, mas em um espaço de cores diferentes, que é o espaço HSD. Tá? E mais recentemente a parte de análise de ortomosaicos, então contagem de plantas e medições, e ali naquele exemplo de baixo, o índice NDVI, né, que a gente consegue calcular também. Bem, dentro do R nós temos muitas vezes um certo receio, né, porque é um software de linguagem de comandos, você precisa digitar os comandos, assim como o Python, por exemplo. E a ideia, então, isso já tinha essa vontade de aprender Shine. Eu nunca tinha desenvolvido um aplicativo Shine, e agora em fevereiro desse ano eu disse, não, eu vou aproveitar esses últimos dias de férias aqui da faculdade e vou me aventurar nesse mundo do Shine. Né? E aí eu iniciei o desenvolvimento da ferramenta Plima Shine, que é essa interface, né, para o pacote Plima. Ele tem alguns módulos, né, e o que eu vou focar a partir de agora é esse módulo de análise de ortomosaicos, certo? Ali, por exemplo, na parte de fitopatometria, você consegue fazer aquela quantificação de doenças, né, que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, nós temos 4 passos principais aqui dentro desse módulo de análise de mosaicos, ou seja, a importação do mosaico, e aí pode ser tanto uma imagem de drone quanto uma imagem de satélite. A construção dos shapefiles, nesse caso, eu desenhei ali as parcelas experimentais dessa área de trigo, mas pode ser um shapefile também livre, né? Você pode ir marcando ali os pontos, ou você pode importar um shapefile também. O cálculo dos índices de vegetação, e aí estão incluídos mais de 90 índices já pré-configurados, tanto RGBs quanto multispectrais. Então, o NDVI, por exemplo, você precisa ter uma imagem que tenha a banda NIR, certo? Ou também você calcular o seu próprio índice, então montar um índice e colocar ali na fórmula. E por último, a análise dessa imagem utilizando os índices que você desenvolveu. Então nesse caso eu mostro ali o índice NDVI nessa área experimental de trigo, e vocês conseguem notar que o NDVI ali mais baixo está justamente relacionado com aquelas parcelas onde
os trigos estão já senescendo, certo? Depois de calculado isso, a gente consegue chegar ao nível de computar as principais estatísticas descritivas, como média, mediana, quantios, e ter um resultado, como está mostrando lá naquela figura, para cada um daqueles shapefiles que você construiu. Então, nesse exemplo, nessa parcela que está mostrando ali, você consegue ver lá o bloco, o ID da parcela e as estatísticas descritivas para aqueles índices que você computou anteriormente, certo? Isso já fica formatado num arquivo dentro do programa que você consegue baixar em Excel ou consegue atribuir para uma variável do ambiente R, né? E depois seguir com as análises que você queira fazer, né? Seja lá de inteligência artificial, random forest, enfim, seja o que for. Então, esse exemplo de índices, né? Nós conseguimos também a parte de contagem e medição de plantas. Esse é um exemplo de um ortomosaico que avaliou um experimento com alface. Então, cada parcela, cada unidade experimental, né, tinha 16 plantas. E ali está aquele exemplo de como que o programa consegue identificar essas plantas, mensurar elas. E se você quiser extrair a nível de planta, né, então o índice NDVI, o índice... qualquer um daqueles 90 índices que eu comentei com vocês, né? Então, existem vários métodos para segmentação, alguns parâmetros que você consegue ajustar, certo? E tem um resumo no geral. Então, nesse exemplo em específico, foi de um ortomosaico com girassol, onde a gente conseguiu analisar todas as parcelas, então 36 parcelas, 6.500 e poucos indivíduos, e ali algumas medidas com relação à cobertura de parcela e estado de plantas que você poderia se tratar assim, né? Então, nesse exemplo aqui, vocês conseguem ver cada um daqueles quadrados, né, é uma unidade experimental, e para cada uma daquelas unidades experimentais você consegue ter o número de plantas e os índices médios que você pode calcular. É claro, isso vai depender muito de duas coisas, né? Aqui dentro do clima, principalmente, não existe nenhum modelo de inteligência artificial que consegue segmentar as plantas verdes de um fundo verde, por exemplo. Então, nós trabalhamos basicamente com segmentação por meio de threshold, que precisa, então, de um contraste entre o background, né, o solo, no caso, e a planta, né? Tendo esse contraste e tendo um mosaico com resolução suficientemente grande para você conseguir diferenciar uma planta de outra, você conseguiria fazer essa contagem sem mais problemas. Opa, aqui. Então, exemplo aqui, um experimento com arroz, e aí uma das opções também, além de contar essas plantas, é medir a distância entre cada uma dessas plantas. Então, vocês conseguem ver nesse exemplo aqui, a linha 5, então é essa última linha aqui de baixo, a distância, ou seja, esse primeiro valor aqui, 0,20 centímetros, 0,22 e assim por diante, e conseguir depois calcular um coeficiente de variação nesses valores. Então, o CV entre a distância, os valores da distância entre as plantas é uma variável muito importante na agricultura de precisão, principalmente com quem trabalha com mecanização agrícola, né? Testar diferentes velocidades de semeadura, diferentes sistemas, né? Mecânico ou a vácuo e assim por diante, certo? Uma limitação é que você precisa, então, ter essas parcelas. Se for criado da maneira como eu mostrei lá, em termos de quadrados, né, você precisaria ter, então, uma parcela experimental retangular. Mas você consegue criar todos esses shapefiles assim, em curva, né, se você fizer isso manualmente. Então, uma estratégia muito interessante para se você quiser, de repente, fazer uma amostragem dentro de uma lavoura de 500 hectares. Vou o meu drone com uma altura suficientemente alta, capturo uma foto somente, né? Faço isso, sei lá, 10, 15 vezes. Com essa foto eu consigo avaliar, sei lá, 20.000 plantas, né? E saber a distância entre cada uma delas. É muito mais eficiente do que se você fosse lá no campo, estendesse uma trena, contasse as plantas e medisse a distância entre elas, beleza?
A altura de plantas, então, nesse caso, a altura de plantas nada mais é do que uma diferença, né, de um modelo de superfície de terreno para um modelo de superfície digital. Você consegue calcular isso e aí a análise, né, dessa camada, que é a altura de planta, é feita como qualquer um outro índice ali dentro da ferramenta. Então aqui a gente tem, para esse exemplo, a altura de planta. Então é um mosaico do Felipe Matias, que também é uma referência nessa parte de fenotipagem de alto rendimento, certo? E mais recentemente ali um módulo de manipulação que eu incluí com relação ao Sentinel-2. Então a gente consegue baixar, são 12 bandas, né, que tem esse satélite. Cada banda tem uma resolução específica. Por exemplo, as bandas do RGB e do NIR tem uma resolução espacial de 10 metros, e outras bandas como fora lá do espectro, a banda 11, 12, por exemplo, tem uma resolução maior, né? Então, se você quiser incluir essas bandas em uma única análise, né, o pacote faz justamente essa parte de merging, né? Você consegue, fazendo reamostragem desses pixels com uma resolução de 60, transformar isso para uma imagem com uma resolução de 10. É importante frisar que, nesse caso, você vai ter 10 pixels com o mesmo valor. A única coisa que é feita é que você consegue juntar todas essas bandas e te permite você calcular, então, índices que envolvem essas diferentes bandas, né? Então, aqui um exemplo. Aqui um exemplo. Então, eu baixei da República Dominicana aqui uma imagem do Sentinel-2, né? Você tem algumas informações ali, como o número de linhas, colunas, resolução, tipo de coordenada geográfica, e calculei ali o índice DVI para uma área que eu encontrei ali, né? Eu não conheço a região, então, mas é uma área, enfim, que tem várias fincas, como é chamado, né? Várias lavouras. Vocês conseguem ver essa diferença. Aqui é uma camada, né, de um modelo de elevação, né, e eu especificamente para o estado de Santa Catarina, lá no Brasil, eu filtrei então ali áreas com altitudes acima de 600 metros, somente, então vocês conseguem ver nesse caso, e tendo os shapefiles daquela área, a gente consegue então, nesse exemplo que eu mostrei, calcular a elevação máxima de cada um daqueles municípios ali de Santa Catarina, né, 232. Então você consegue fazer isso bem tranquilamente aqui dentro do pacote. E aí vem uma questão, né, quando a tecnologia falha, então a gente fala aqui em drones, colheitadeiras que te dão mapas de colheitas, né, ontem o pessoal da John Deere falou muito bem aqui, mas aí chegou um aluno meu que ele estava fazendo um estágio lá num laboratório voltado para essa parte da agricultura de precisão, e o equipamento, né, a colheitadeira, no caso, que fez essa colheita, de uma maneira que não se sabe como, não exportou nada, nenhum dos resultados. E a única coisa que ele tinha era somente uma fotografia do monitor da colheitadeira, né? Que é essa ali. E o desafio que ele precisava fazer era estimar uma produtividade média em cada um daqueles 10 talhões, né? Cada um daqueles 10 talhões tinha um tratamento. E aí ele precisava saber de uma maneira razoavelmente precisa qual que era a produtividade ali dentro. Então, dentro do pacote, além de nós conseguirmos calcular todas aquelas estatísticas, né, a gente consegue também extrair os valores brutos, os raw values, né? Com isso, o que eu fiz? Basicamente, criei lá 10 parcelas retangulares, depois eu criei mais 8 shapefiles correspondentes à escala de cores ali, né? Extraí esses valores brutos, treinei um modelo Random Forest normal com esses valores e consegui, a nível de pixel, então fazer uma predição para aqueles pixels ali dentro daquela área. Então, a nível de pixel, eu sabia qual era a classe dele. Fazendo uma simples média ponderada, né, onde o peso é o número de pixels dentro ali, a gente conseguiu então fazer uma estimativa da produtividade
em cada um daqueles talhões. Então, uma aplicação assim da análise de imagens, né, que às vezes foge um pouco do tradicional, nesse caso, resolvendo um problema que tinha acontecido numa falha do equipamento. Então, tudo que envolve imagem, a gente consegue fazer aqui dentro com várias limitações, é claro, né? Eu comentei da questão da necessidade de você ter fundo contrastante e assim por diante, mas eu espero que tenha conseguido demonstrar um pouco da potencialidade da ferramenta, e quem for entusiasta e utilizador do R, fica convidado a baixar a ferramenta e testar, né? Próximos passos aí que a gente está trabalhando até em parceria com o pessoal de fora, é justamente incluir ali dentro uma série temporal, ou seja, a gente tem agora 22 mosaicos que correspondem a área experimental, voos tomados em diferentes tempos, onde o objetivo é identificar a evolução de diferentes índices multiespectrais, né? E fazer modelos de predição de data de maturação e assim por diante. Então, um módulo nesse formato de série temporal, né, acredito que vai estar em breve já dentro da ferramenta, né? Era isso que eu tinha então para mostrar para vocês, pessoal. Eu quero agradecer principalmente aí o convite, é uma satisfação imensa para mim, em nome do Arturo, né? Agradecer a comissão organizadora pelo convite, agradecer a Universidade Federal de Santa Catarina, né? E ao núcleo de pesquisas, né? Alguns dos alunos que trabalham conosco lá. E, pessoal, é isso. Obrigado. Espero que tenham